Para você ter uma ideia, uma coisa que é bem forte eu falar aqui, né, para você entender. Meu primeiro contato com algo do mal, mas muito do mal, foi promovido por pessoas de bem. Como promovido por pessoas de bem? Um protético que morava na rua de onde eu morava, o dono de um bar, que era o melhor bar da rua, e eu morava lá no final da rua, numa casinha paupérrima. Eu vivia mais na rua de favores, fazendo favores. Vai ali, moleque, na venda, ganhava um gibi, ganhava um doce, um real, mas na época era cruzeiro, para juntar uma moeda para poder comprar uma bengala e um tablete de manteiga, né? Nem pó de manteiga, um tablete de manteiga e ajudar a tomar um café da manhã. Então essas pessoas que eu fazia favor, tinha muita gente boa. Esses caras também, para mim, na minha visão, eram gente boas. Mas hoje, consenso crítico que tenho, eu entendo que esses caras me inseriram pro mundo do mal. Como? Eu era um moleque que ficava até tarde na rua, chegava em casa só para deitar e dormir, porque estava sempre na esperança de ganhar alguma coisa ou comer alguma coisa doada. Um cachorro de uma família, que era um São Bernardo, estava com vírus, doente, alguma coisa do tipo. Colocaram esse cachorro dentro de uma Kombi e me pegaram na rua como um moleque. Falei, vamos ali. Eu era, sabe aquele moleque corajoso, que sempre fazia tudo e tal? Vamos ali. Levaram esse cachorro numa manta pro mato e eu fui levado até esse cachorro e falaram, vai lá, esse cachorro tem que morrer. E eu dei umas caibradas nesse cachorro. Eu tenho isso até hoje, esse trauma na minha vida. Meu primeiro, não vou dizer homicídio, mas a minha primeira vida que eu tiro é de um animal. E que eu gosto muito, eu tenho cachorro, amo cachorro. E como criança ali deve ter sido muito sinistro. Mas isso é aquela coisa que acontece muito hoje na periferia, trazendo pra realidade. Você enche a bola de um moleque falando, ei moleque, você é foda, você é 1000 grau, isso, aquilo, outro, o moleque se infla. Ele não tem nada de 1000 grau, mano. É um moleque, pô. Dá uma arma na mão do moleque e fala que ele é 1000 grau, que experiência que ele tem? Ele acha que ele é 1000 grau. É igual o cara falou, não, eu nasci pra ser vida louca, eu sou vida louca mesmo. Se você colocar isso na sua cabeça que é vida louca, você vai ser vida louca até o fim, até você morrer. E costuma não demorar muito, né? Quando eu me ligo na prisão que essa parada não tem nada a ver, que se eu chego aqui, salve rapaziada, todo mundo me ouve, fala, por que eu não posso falar lá fora? Salve rapaziada, e todo mundo me ouve. Qual é a minha mensagem? Mas isso, quando se inicia lá, que eu tiro a vida desse cachorro e eu volto pro carro, foi promovida por pessoas de bem. Por que o homem não foi lá e fez? Ele colocou um moleque pra fazer? Porque eu tava na rua vulnerável. Crianças vulneráveis na rua. Igual você vê crianças no farol vendendo isso, aquilo outro, à mercê do que o mundo tem para oferecer. E eu ali naquele curto espaço de 100, 200 metros da minha casa, eu fui cooptado para fazer uma merda. Sim. Isso sempre, em outros insights na minha vida, quando na vida louca, já vivendo intensamente, nessas paradas de ouvido ou morre ou mata, essa imagem sempre vem na minha mente. Do cachorro. Do cachorro. Caralho. Da disposição. Eu senti as mesmas friezas, inclusive na polícia, aquela mesma frieza que eu tive enquanto moleque andando naquela trilha de mato, desembrulhando aquele corpo daquele cachorro com um pano e dando 2, 3 pauladas na cabeça daquele cachorro com cabra, que quase eu não aguentava o peso do cabra, porque eu era franzino, mas dei. Por quê? Porque falaram que eu era foda. Me enganaram. Por que não falaram, moleque, vem cá, você é foda. Vou te colocar numa escola pra você fazer um curso, você não tem família, eu vou te ajudar. Não, me fizeram lá e largaram. E aí eu jogava bilhar pra cacete, porque eu ficava o dia inteiro na beira do boteco jogando bilhar. Sobrava uma bola, dava uma atacada. O outro perdeu lá, jogava as fichas, eu pegava outro moleque e jogava. Então essa era a minha vida, jogar dominó ali, fazendo favores e vendo tudo o que tá acontecendo. Lógico que naquela época era anos 80, hoje é totalmente diferente. Mas as propostas, o ser humano continua o mesmo, fazendo diversas propostas, iludindo a molecada. Nessa fase aí da tua vida, tu tava ali tentando sobreviver na tua rua ali, como você disse, vivendo de favores e tudo mais, fazendo as coisas. E aí, essa foi a primeira coisa horrível que tu teve que fazer, né? Que me marca até hoje, inclusive. Daí pra você, pros caras de fato te cooptarem pro lado do mal... Efetivamente, profissional do crime. Demora muito tempo, cara. Porque você tinha o quê? 12, 13 anos 12, aí? 13 anos. Aí eu sempre estudei ali nos colégios João de Lima Paiva, da prefeitura. Eu fiz do primeiro até a 8ª série ali. Me formei, depois eu fui por Elisa Raquel Macedo de Souza, que é o Chabilândia, para fazer o 2º ano. Nesse período que eu tô ali na transição, terminando a 8ª série, o 1º ano, que era o suficiente para você prestar concurso público da polícia, mas eu já vivia em uma outra vila. Eu já tinha mudado ali
quase do centro de Guaianazes, da Carlos Roberto, já tinha mudado para Chabilândia, ali, Vila Nancy, que é uma outra quebrada da quebrada, um subdistrito dentro da quebrada. Eu conheço um cara, né, que era dono de uma pizzaria, que tinha o melhor time da quebrada na época. Hoje o Botafogo de Guaianazes, outros times ali surgiram, mas depois desse. Eu jogava no Garotos Travessos, do Fumacê, que era um time da quebrada. Que, na verdade, esse time, a maioria dos seus jogadores era tudo humano. Saía da detenção, saía da penitenciária do estado, aquele giro. Os manos da quebrada e jogava ali no time desse mano. E eu, pivetão, na época ali, desde os 14 anos eu sempre joguei com ele. Ele brigava até com o Sarão, o moleque vai entrar. Ele me bancava, tirava uma chuteira, dividia a chuteira com outros e tal, e jogava. E fui crescendo naquele métier. Quando eu chego ali para 17, para 18 anos, ele é o cara que mandava perder de vista. Não é igual hoje, que tem uma biqueira aqui, outra biqueira ali, quem manda ali, quem manda. Crime organizado. O crime organizado existia naquela época pela organização do cara que era os frente. Que eram os caras à frente. Então o cara, ele mandava de Guaianazes ali, naquele entorno, a perder de vista. E ele chega em mim e fala assim, vem cá, mano. Tem coragem de entrar na polícia? Aí você vê moleque de quebrado, você conhece as regras e fala, mano, mas não é mancada entrar na polícia? Ele fala uma coisa que entrou na minha cabeça e que entra hoje na cabeça da molecada. Eu faço a comparação, até hoje essas coisas não mudaram. Você falar para um moleque de favela, de quebrada, vendendo doce no farol, você fala, vou te deixar rico, ele não quer saber qual é a proposta. É verdade. Ele quer ser rico. Ainda mais hoje, né? A Ferrari roncando para lá e para cá na mão de moleque novo, e o moleque acha que aquilo ali é muito fácil. E ele me fala, quer ficar rico? Você vai ficar rico. Como assim? Ele falou assim, você tem coragem? Eu falei, você tá falando que não é mancada? Eu vou, mano. O que é uma ferida mais ou menos pra um corpo infectado? Eu não tô nem vendo. Não tinha um pai pra me orientar, não tinha ninguém pra me orientar. A porta da minha casa era uma escora de madeira. Alimento, vez ou outra que tinha. Vivia mais de doação. Esse era um cara que todas as datas comemorativas ele me dava um kit de roupa. Me tratava muito bem. Sobretudo o que mais ele contribuía comigo. E nessa ideia que ele me ofertou a fazer parte do crime, entrando na polícia, era o que ele tinha de melhor pra ele. A história de vida dele também era foda. Ele não veio de um outro universo me oferecendo coisa ruim. Ele viveu coisa ruim a vida inteira. E aquilo pra ele era muito natural. Isso poderia ter sido muito natural pra mim hoje. Mas eu percebi que isso não era natural, que eu tinha que mudar o curso da história. E o que eu faço hoje é totalmente contrário daquilo que me cooptaram pro crime. E aí, quando ele me fala, você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu vou e presto concurso público, tudo ele me ajuda, ele financia isso. Presto concurso público. No primeiro momento, eu sou reprovado porque eu tinha desvio de septo nasal. Passei em tudo de desvio de septo nasal. Ele também não tinha essa visão tão empreendedora nisso. Eu saio, mas aquela ideia já está encurtida na minha cabeça. Eu entro numa empresa como auxiliar de expedição, numa empresa de jeans, tecelagem. 4 meses após da carência do meu plano de saúde, eu me submeto a essa cirurgia, porque eu já tinha aquilo na minha ideia. Ele falou que eu vou ficar rico. Eu não vou ficar rico aqui trabalhando de auxiliar de expedição, eu vou ficar rico lá com ele. Eu faço a cirurgia, desvio de septo, tô ok. Depois de 2 meses já feita a cirurgia apta, eu, por meios próprios, porque eu estava trabalhando, eu falto na empresa e presto concurso público. Já sabia todo o caminho, que ele me ensinou no começo, fui lá, fiz de novo. Fiz e passei. Eu passo, eu chego nele e falo assim, mano, passei e vou ser chamado. 24 de fevereiro de 93 eu sou chamado para o curso de formação de soldados. Tu tinha prestado a prova muito tempo antes? Eu tinha prestado em 92, era para eu ter entrado antes do episódio do Carandiru. Tá. Porque eu sou de 73, era para eu ter entrado justamente ali com 18 anos. Aí eu entro em 93, ali de 19 para 20 anos. E aí... Mas na tua cabeça tu não era... Tu não queria ser um policial. Não, mas é o seguinte, não fugia muito a regra, porque hoje você pega um moleque da quebrada, ele admira o ladrão e a polícia, porque ele admira a violência. Ele sente a adrenalina do cotidiano. Rato, gato e rato. Quem caça, quem se dá bem, quem não se dá bem naquele dia. Você vai brincar... Hoje nem tanto, porque tudo isso aqui atrapalha a molecada até as diversões que a gente tinha da nossa infância. Né? Brincar de polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde, bolinha, essas coisas não tem. Isso aqui roubou muito a infância da molecada. Eu sou dessa época, da criatividade. Então, polícia e ladrão é uma das brincadeiras mais divertidas que a gente tinha. Então, você tendo a possibilidade de ser, imagina ser polícia e sendo ladrão. Era o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Com, de certa forma, o aval do cara. Com o aval do cara que mandava na quebrada. Então, não era mancada, eu tinha um aval pra ser. E eu vou e presto concurso público e falo assim, mano, passei, tá aqui, ó. Vou ser chamado. Até então, até essa parte aí da tua vida, tu ainda não tinha
Vamos lá, tu nunca tinha trabalhado em biqueira, por exemplo? Não, nunca tinha trabalhado de biqueira. Umas 2, 3 vezes, era moda da época, do nosso grupo ali da escola, era moda saidinha. Fazer saidinha. Tá. E eu fui 2 vezes, não me dei bem, mas fiquei preocupado também, porque é o seguinte, eu não queria colar no BO dos outros, já tinha aprendido a malandragem. Eu tinha um tio, né, tenho um tio, né, e na época ele morava com a gente ali, mas era ele lá e eu aqui. E esse meu tio tinha arrumado um 38 canela seca na época. Eu sabia que canela seca? Canela seca era um 8ão de 5 tiros só, aquele roço fininho, tá. um cano bem fininho. E eu sabia onde ele escondia. Mas aquilo nunca foi meu desejo. Mas quando eu tô naquele grupo ali fazendo saidinha, saindo pra fazer saidinha, 2 vezes eu saí da escola pra fazer saidinha com a rapaziada, que tava se dando super bem, já metendo um Adidas no pé, tudo. Porque era aquele desejo de ter, como a molecada tem hoje. Eu não sabia nem que era ser alguém, pra mim era longe. Eu pego esse 8ão do meu tio e vou num BO com os mano. Só que eu dei pro mano que era mais velho e experiente. Falei, ó, então o que eu ganhava? Era empreender. Eu ganho porque eu tô assaltando junto e eu ganho porque eu coloquei a arma. Eu tinha 2 partes no assalto. Então quando eu coloco esse 8ão pra fazer a fita, eu não vejo a cena acontecer, mas a gente tinha um horário de se encontrar na porta da escola à noite. Eu encontro com os manos. O mano me dá a parte da arma, mas não dá a parte do assalto porque eu não colei no assalto, eu não vi. O bagulho foi muito rápido. Só que eu cheguei à noite, o cara me deu minha parte pelo revólver e tal. Eu saio da escola, volto pra casa, eu coloco a arma no mesmo lugar, tremendo de medo de acontecer alguma coisa. Pra você ter ideia, eu não era malandro, era cuzão. Tinha medo, era um garoto. Tinha coragem, mas ao mesmo tempo dividido com medo. Aquele dinheiro que eu peguei a minha parte, eu vou na feira do rolo. E eu compro eu empreendo na minha primeiro trabalho, vamos dizer assim, eu compro uma arma. Falei, eu já não tenho mais dor de cabeça, não vou ter problema com ninguém. E essa minha arma, quantas vezes eu vou emprestar, quantas vezes eu vou ganhar. Eu já empreendi, falando, não preciso de ir no assalto. Se eu pôr a arma lá, os mano vai trazer minha parte. Quanto custava uma arma nessa época aí? Se a gente for pensar em dinheiro de hoje. Falar em cruzeiro, falar hoje que você pegava um revólver aí por R$1.000, R$1.500, você pega um revólver aí, sei lá, um 8ão, velho, né? O meu já peguei um bulldoguinho, mais bonitinho, mas... E pus pros manos fazer o trampo. E fui. Fui em 2 vezes com os caras, uma eu colei e ganhei as 2 partes, e na outra só veio minha parte e tal. Só que nessa segunda vez que veio a parte, é a parte podre do crime. O mano que grudou tava com uma ideia de me fazer pra tomar minha arma, me matar pra tomar minha arma. Só que o parceiro que me levou nessa quadrilha pra meter esse BO, eu gostaria muito de falar o vulgo dele aqui, mas vou preservá-lo e eu tenho um grande carinho por ele, porque foi o primeiro momento que a minha vida foi protegida e defendida por alguém. Esse mano chegou no cara e ele era à disposição, só que ele era pequenininho, e esse cara queria me matar, era gigante, grandão. Ele já morreu hoje, posso falar, um tal de Ceará, lá de São Miguel. Grandãozão, assim, do cabelo meio piradão. Malandrão das épocas, né? Então ele cresceu o olho no meu 8ão e ele ia me ripar pra ficar com a minha parte com o meu revólver. O mano bigodou ele e falou, Xará, o moleque é 1000 graus, o moleque tem uma disposição, comprou o bagulho, colocou aqui, você viu, você não vai fazer nada com ele não, então não vai atrasar. E aí ele veio e me deu papo, falou, toma cuidado. Foi mais um ensinamento da rua. Toma cuidado. Nem todo mundo é parceiro, nem é homem e tal. Esse maluco aí ia te matar e tal. Não coloca esses caras. Ele colocou nós e tal. Eu falei, beleza. Eu falei, isso aqui não é pra mim, mano. E eu me fecho nessa fita. E nisso, eu nunca tinha tido nem ideia do parceiro que me fez a proposta de entrar pra polícia. Eu já foi meu primeiro contato com o crime e com o medo ali, com a perspectiva de dar ruim. Mas peguei um dinheirinho, já tinha comprado um kitzinho, tava bonitinho pra ir pra escola. Mas sempre gostei de trabalhar, apaixonado por trabalhar. Como é que tu explicava isso em casa pra tua avó lá? Não tinha ninguém pra cobrar. Não tinha ninguém pra explicar. Eu testei minha avó uma vez. Como? Deixei o revólver em cima da mesa como displicência e fui pro quarto. Ela não colocou a mão e não me disse nada. Quando eu passo por ela, ela me olha, até hoje eu lembro daquele olhar assim. Ela fala assim, você é homem, você sabe o que você faz da sua vida. Mais nada. Ela já viu que eu tinha passado da fase de moleque pra adolescente, pra homem. Antigamente ela pegava um cabo de vassoura, vem cá menino, que tá fazendo aquela arte, né? Mas naquele momento que acho que minha avó tinha uma psicologia assim, nata, né? Hoje eu entendo, hoje eu consigo entender que foi uma psicologia muito forte. E a vivência dela. Ela falou com um homem naquele momento. Eu me emancipei ali. Você sabe o que você faz da sua vida. Eu lembro até hoje, isso me fura. E quando eu começo a fazer essas coisas que eu tô fazendo agora, coisas boas, eu me sinto aliviado com ela. Ela fala, era isso que eu queria de você. Tá ligado? É uma parada muito forte de falar. E aí, eu fiz esse teste. E isso me envergonhou um pouco. Então eu fazia minhas paradas já não trazendo nenhum problema pra dentro de casa. E isso também foi uma escola que me levou pra vida. Minha mulher nunca viu um BO meu, nunca soube de um BO meu. Eu saía pra rua, ela sabia que eu ia pra luta. Mas quando eu voltava pai de família. Amor da minha vida, minha filha e tal.
Sempre blindando minha família. Quando você vai falar, não, porque, como é que foi o seu dia? Meu dia foi péssimo. O seu que deve ser interessante. Eu não quero contar. Eu não quero contar. Meu dia não é interessante contar dentro de casa. Meu dia era horrível. E aí, beleza, eu tenho esse primeiro momento, e aí, quando eu volto no parceiro que ele fala, você vai entrar e vou ficar rico? Beleza. Eu faço o curso de formação de soldado. E aí eu não me dei conta. Hoje sim eu me dou conta que eu não sei fazer nada pequeno. Quando faço algo grande. Eu, assim, sem muito esforço, eu sou o segundo colocado da minha turma. Aí eu sou classificado para o 2º Batalhão de Choque. Uhum. Eu escolho o 2º Batalhão de Choque. Poderia ter escolhido o 1º, que é Rota, 2º Batalhão de Choque, 3º, que era GAT, 4º, Cavalaria e 5º, que era o COI. Eu escolho o 2º Batalhão de Choque porque eu sempre fui apaixonado por futebol e meu sonho era ser jogador de futebol. E aí eu falei, pô, Choque, Rocan, né? Rocan, não era Rocan hoje igual tem policiamento de quebrada, era Rocan que fazia escolta dos jogos. Uhum. E uma parte da tropa de choque. Eu entro para o 2º Batalhão de Choque, fazendo praça desportiva, mas quando eu saí ali nas minhas folgas, eu já estava na quebrada. E na quebrada eu já estava fazendo o quê? Carrega ali, transporta ali. Eu ganhava R$400 na polícia, mais ou menos, meu salário da época que eu fui preso. Né? Em 97 eu fui preso. Eu ganhava R$450, que era o salário do policial. Mas eu saía da minha quebrada em Guaianazes, por exemplo, vinha para Vila Prudente, ia para Tatuapé, carregar uma bolsa, que eu nem abria. Tá certo aqui? Tá lacrado? Tá, eu levo. Tem que trazer alguma coisa? Tem que trazer. É um dinheiro, tem que contar? Fazia. Ganhava 5 mil, 4 mil. Quando esticava para a Baixada Santista, era 15 até 50 mil. Nossa. Num frete. Isso era nesse sentido que o cara queria que tu fosse polícia. Que era ser polícia, para poder fazer os trampos. E quando eu começo a fazer os trampos só de transporte de arma, droga, para lá e para cá trazer dinheiro, os caras falaram, mano, vai ter um assalto ali. E precisava de fazer o rádio. Você tem? Eu tinha já todos os rádios. Kenwood na época. Que eu pegava todas as frequências da polícia. Já era rato nisso, operava tudo. Aí ele falou, não, tem, sem problema, tem que fazer. Ah, então o mano vai vir trocar uma ideia com você. Quando o mano veio trocar uma ideia, ele falou, mano, você me dá uma liberdade? Eu falei, não. Os caras falaram, mano, o moleque é 1000 grau. Né? Polícia, mas era um molecote, 1000 grau. Aí eu falei, como vai ser assim? Eu falei, não, vamos fazer assim. Pode dar um... Pode. Vamos fazer assim, 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 a gente não dá um tiro. Aí foi 1, foi 2, foi 3 assaltos, sem fazer barulho, sem nem ver. Quando a gente tava dividindo o dinheiro, o bagulho que eu começava a dar no rádio, roubo em andamento. Já tava dividindo o dinheiro. Né? E isso sem violência, sem nada. É lógico que tem aquela violência da pressão, uma arma ostentada, mas ninguém agredia ninguém. Eu nunca gostei de bater, humilhar, não existe. Aí eu comecei a perceber que eu estava num patamar do crime grande. E isso te iludia mais ainda como aquele moleque que falava, você é foda. Eu me achava foda mesmo. Que aí quando dava certo, então, você falava, caralho, mano, é 1000 graus. E aí eu tô, daqui a pouco, no transporte de arma, transporte de droga e assalto. Enquanto isso, na polícia, tu tá vivendo uma vida de polícia. Fazia meu 12 por 36, semana gorda e magra ali, só que você começa a fazer merda, porque dinheiro ninguém esconde. Dinheiro você tá bem, você come bem. Os caras comendo na subsistência ali o negócio, não, eu comia prato do dia. Feijoada, virada paulista, toma cerveja aí. O mano, pô, vamos, não, guarda esse ticket aí, depois você almoça, vamos almoçar no bar. Pagava prato do dia pra todo mundo. Você fala, cara, eu tenho um bico bom. Faço uma segurança para um, para outro e tal. Tanto que na época, lá em 95, eu chego com a BMW alemã, 325. Ninguém deixa eu guardar dentro do batalhão. Aí eu guardo bem na frente, arrumou uma vaga. Quando eu volto, os caras, os sentinela, olhando minha molecada nova também, olhava no meu carro e falava assim, meu, a Correge, os caras foram mexer no seu carro, levantaram até com o macaco. E a placa tava dobrada, amassada para ver lacre, essas coisas, né? Aí eu falei, beleza e tal. Até que os caras me chamam e começam a me mandar para a permanência da corregedoria. Aí teve um assalto de grande vulto. Os caras falaram, não, isso não foi, reconhecimento. Ficava na corregedoria o dia inteiro. Aí voltava, era inserido na tropa novamente. Enfim, a minha vida começa a virar um inferno. Um capitão, que também se envolveu com crimes, acabou indo preso. Ele chegou numa semana, quando o Collor abriu o mercado, ele chegou com uma moto, uma GS, como que era a moto? Era uma Red 750. E eu chego depois, na outra semana, com uma 1100. Uma competição. Mas ele era capitão, eu era soldado, não tinha a mínima condição. E aí, quando eles perguntavam, eu tinha sempre alguém, porque você compra numa loja ali, numa loja, alguém sempre segurava. Não, a moto é minha, ficava no nome, então... Eu tinha tudo e não tinha nada. Entendi. Essa é a realidade.